Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Vida 93. Hoje damos continuidade à nossa série falando sobre fisiologia da reprodução. E hoje a gente vai falar um pouco sobre eixo hipotalâmico hipofisário testicular. Antes eu queria fazer um pedido a vocês, que se você estiver gostando desse conteúdo que está sendo oferecido, sinta-se à vontade a se inscrever no canal, isso vai fortalecer bastante. Curta e deixe o seu comentário de sugestão ou de elogio ou qualquer coisa que você queira acrescentar ao canal, certo? Então vamos dar o início ao assunto. Desde já agradeço pela sua atenção e vamos lá. Falando um pouco sobre as glândulas endócrinas, dando início ao eixo hipotalâmico hipofisário testicular, a gente tem o hipotálamo. O hipotálamo, a sua principal função é a liberação do GNRH, que vai estimular as hipófises e, consecutivamente, as gônadas. Depois do hipotálamo, temos a hipófise, que ela vai estar localizada lá na célula túrcica, que é uma depressão óssea na base do cérebro. E essa glândula ela vai se dividir em três partes: o lóbulo anterior, o lóbulo intermediário e o lóbulo posterior. É lá na parte anterior que está presente a liberação dos hormônios FSH e LH. E o local de ação desses hormônios é nas gônadas, que no caso do macho, o testículo. Certo? Então, antes de darmos início ao eixo, a gente precisa primeiro relatar um pouco sobre os hormônios que atuam nele, tanto os hormônios quanto a sua função. E aqui eu listei os principais hormônios, e aqui eu vou descrever um pouco sobre cada um deles. O GNRH, qual a função dele? Vai agir diretamente nas células gonadotróficas da hipófise anterior, o qual vai liberar o LH e o FSH. E a principal função do LH é ligar-se às células de Leydig, convertendo colesterol em testosterona, lá a nível testicular, O FSH ele vai estimular as células de Sertoli ou Sertoli junto com a testosterona, produzindo principalmente ABP, seria proteínas transportadoras de andrógeno. Muito importante para acontecer a espermatogênese, o qual eu vou explicar mais à frente. A testosterona atua nas células meioides, peritubulares e as células de Sertoli, dando suporte às células germinativas. O comportamento sexual está proveniente do estrógeno, o qual desenvolve as características sexuais secundárias. O andrógeno difunde-se no sangue e na linfa, onde se ligam a proteínas transportadoras de andrógeno. A inibina ela vai atuar principalmente na inibição do FSH pela hipófise, certo? Então aqui está presente o eixo, ele é isso aqui, assim de cara assusta, mas é muito simples de ser entendido. Então a gente dá início lá com o hipotálamo, liberando o GNRH, que estimula a produção de FSH e LH na hipófise anterior. O mesmo, falando aqui, dividindo-se em FSH e LH, o FSH atuar nas células de Sertoli, produzindo ABP. No LH atua nas células de Leydig, produzindo colesterol, convertendo em testosterona. O ABP liga-se à testosterona e a transporta para as células de Sertoli, dando início à espermatogênese. Aqui a gente precisa ter um pouco mais de cuidado, porque aqui existe uma série de mecanismos de feedbacks. O FSH ele vai de feedback positivo nas células de Sertoli, produzindo ABP. Esses ABP ele vai ser produzido aqui e consecutivamente as células de Leydig também vão estar produzindo colesterol, o qual vai ser convertido em testosterona. Quando o nível basal de testosterona tiver atingido, ele vai dar início a uma retroalimentação negativa com o hipotálamo para inibir a produção de GNRH.
consecutivamente irá reduzir a quantidade de LH. E o FSH ele vai estimular, quando te atingir o nível basal também, a produção de inibina, o qual vai fazer uma retroalimentação negativa ou feedback negativo com a glândula pituitária anterior ou hipófise anterior para acessar a produção de FSH. Então, com esses níveis basais constantes e equilibrados, vai se tornar possível a espermatogênese. Então, é esse o que temos no eixo hipotalâmico hipofisário gonadal. Aqui é o passo a passo, bem resumido. Claro que existe uma série de moléculas, a série de hormônios atuando secundariamente, mas a priori é essa forma bem resumida que a gente consegue ter como base para entendermos o eixo hipotalâmico hipofisário gonadal. Então é isso que eu tenho a apresentar a vocês. Eu agradeço desde já pela atenção. Esperem os próximos vídeos, o qual vamos falar sobre espermatogênese e consecutivamente sobre puberdade, certo? Então, mais uma vez eu peço que se inscreva, que curta e compartilhe o canal, e desde já eu agradeço. Muito obrigado.